livro dos Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, né? Só passando em vista, são 4 evangelhos: São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, e logo depois Atos dos Apóstolos, que precede as cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, as cartas católicas e, por fim, o Apocalipse. Bem, dito isso, a primeira nota, você pode não ter notado, mas se você tem 50 anos de missa, há 50 anos, nos domingos da Páscoa, você ouve os Atos dos Apóstolos. Ah, mas eu vou à missa e nem percebo, é uma confusão, é telefone, é criança bebendo água, e aqueles telões, não percebo nada. Depois esqueço logo tudo, que eu sou agitado para comprar na cantina, vou fazer compra, tenho que fazer almoço, eu vou jogar bola, enfim, nossas atividades. E a missa não está no topo, a missa está no caminho das minhas atividades. E a igreja, inclusive, não condena isso quando diz: você é obrigado a participar da missa todo domingo, onde, no horário que você quiser. Não obriga horários. Agora, é claro que eu tenho uma comunidade no qual eu vivo, celebro, cresço, catequizo, sou catequizado, e aí nesta paróquia eu normalmente me insiro, participo, e alguns até se dedicam a serviço específico. Outros preferem ir de paróquia em paróquia, por causa do padre, por causa do horário, por causa de uma série de coisas. Eles cumprem o dever, óbvio, ao participarem da missa, atenta e piedosamente. Esse livro nos diz algo de fundamental na pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja de Cristo? Através de 2 eixos. Primeiro eixo doutrinal. Os Atos dos Apóstolos nos guardaram a primeira pregação apostólica da igreja, que ocorre sob a total autoridade de São Pedro, e depois, associado a São Pedro, São Paulo já se dirige para os pagãos, enquanto São Pedro continua levando a fé judaico-cristã. Então, Atos dos Apóstolos, se nós quisermos estudá-lo, é preciso estudar os discursos. Primeiramente de São Pedro, são 18 discursos, e depois os de São Paulo. O segundo nível são os fatos, as instituições que nascem nesse período, como, por exemplo, os diáconos permanentes nascem das mãos dos apóstolos. Nesse momento, o formato da missa na qual se celebra a última ceia, esse formato começa a ser desenhado aí no fim do primeiro século. Temos testemunho no início do segundo, como era a missa católica. Sendo assim, Atos está cheio de imagens, de histórias, sobretudo de iniciativas fantásticas que vão influenciar necessariamente a igreja. E eu gostaria de alertar os católicos modernos que acreditam e professam o socialismo: nunca Atos dos Apóstolos pregou a igreja socialista. Pelo contrário, segundo São João, quão forte for o amor a Deus, quão forte será o amor aos irmãos. A igreja não é uma associação filantrópica. Eu não vou à igreja me sentir bem, fazendo o bem. Eu vou à igreja para conhecer, ser amado por Deus. E esse amor necessariamente se expande na minha vida familiar, profissional e social. Então não começa com amor ao irmão, começa com amor a Deus. São João diz: assim, no conhecimento amoroso de Deus, por nós, encontramos o caminho da fraternidade. Tanto que não tem sentido pessoas trabalharem na igreja sem um vínculo profundo com a Eucaristia. Eu conheço muitas pessoas que fazem bem, fazem trabalhos ótimos,
da igreja, mas não comungam. Tem gente até de outra religião, outras religiões. Isso não tem sentido pleno para nós. Trata-se das circunstâncias. Hoje é uma grande sensibilidade para a acolhida, atrair as pessoas, ou de volta, ou para a igreja. Mas o preço não pode ser pago com a moeda da simpatia. É preciso que aquele que exerce a caridade a exerça segundo a sua própria fé, não fora dela. Dito isso, Atos dos Apóstolos vão mostrar toda a criação, instituições apostólicas, vai mostrar conflitos que vão depois solucionar a vida da igreja. Capítulo 15 de Atos, nós temos o famoso Concílio de Jerusalém, em que alguns judeus cristãos diziam que os cristãos, para serem cristãos, devem ser primeiro judeus, com a circuncisão, as abluções e os hábitos judaicos. E a igreja não concordou. Ganhou Paulo, que dizia não. Ou o batismo de Cristo serve ou não serve. Ele vai transformar isso na carta aos Romanos, carta aos Gálatas, Efésios, várias cartas vão trazer a questão. Porfírio diz: por graça fostes salvos. Ora, nesse sentido, a figura principal da leitura desses domingos de Páscoa é São Pedro. Hoje estamos no capítulo 3, versículos 13 a 15 e 7 a 19. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e negaste na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agiste por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca dos profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Aqui se encontram duas grandes mensagens. A primeira é o significado do que aconteceu. A catequese e a revelação pascal de Jesus, dirigida aos apóstolos e especialmente para São Pedro, vão tirá-lo da ignorância da cruz para proclamá-la. E mais ainda, São Pedro era o elo entre o judaísmo e o cristianismo. Por isso ele se refere a Israel dizendo: o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, da aliança, ele glorificou o seu servo Jesus. É evidente que aqui nós não temos as alturas da expressão de São João, que diz logo, ele é o Logos. São Pedro simplesmente relaciona o servo sofredor de Isaías com a paixão de Cristo. Depois, como testemunha, ele descreve o que Israel fez com todas as letras, um dedo na ferida. Ou seja, vós o matastes. Através de gestos absurdos, como trocá-lo por Barrabás. Depois ele amacia e diz: não, mas não foi por ignorância vossa dos chefes, porque Deus de antemão, e aqui eu estou ouvindo o Evangelho de São Lucas, de antemão Jesus revelou pelas Escrituras que ele havia de padecer. E para concluir, a lógica de ouro é por isso,
Também está no início do Evangelho de Jesus. Ele ouviu isso. Arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Essa é a grande síntese que nós encontramos em cada discurso de São Pedro.